Você sabe por que o cinto de segurança em todos os aviões de todas as empresas aéreas abre e fecha da mesma maneira? O acidente que a gente vai ver hoje explica. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, você já conhece a história do Sully Sullenberger, que depois de colidir com os gansos canadenses decolando de Nova York, pousou no rio Hudson com o Airbus A320 da US Airways lá em 2009. Só que décadas antes, uma outra tripulação, que também tinha saído de Nova York, pousou no meio do Oceano Atlântico em condições ainda mais adversas. Você sabia? Só um parênteses aqui, tá? Você já foi para Nova York? Já reparou no sotaque dos New Yorkers? E dos texanos, então? E dos indianos? Se comunicar em inglês com diferentes sotaques é um diferencial para sua carreira. E você sabia que o Cambly agora tem aulas em grupo justamente para você poder conversar com pessoas de sotaques diferentes? E se você não conhece o Cambly, é só a melhor plataforma para aprender inglês online. You need to describe your occupation without using the word airplane or airport. I work in a place where some machines that can soar above the earth lands. I fix them, so I keep them safe to fly. Do you guess what I do for a living? You are I think a mechanical engineer. Pretty close. At an airport. Então não perca mais tempo de progredir na vida e na carreira, porque eu trago um grande incentivo, um desconto VIP. E exclusivo para quem segue o canal. Planos a partir de R$ 74,00 por mês para 1 hora de aula por semana. E esse VIP é válido só por 48 horas, tá? Então clica logo aí no link e usa o meu código AVIões74 para aproveitar o desconto e mostrar que você chegou lá por causa do Aviões e Músicas. Só 48 horas para esse super desconto VIP, hein? Clica aí no link. Bem, pousos na água estão no imaginário de todo mundo que voa, principalmente quem faz voos sobre o oceano. Apesar de muitas pessoas terem medo, esses eventos são muito raros. Tão raros que, considerando só aviões a jato, em toda a história da aviação foram apenas 7 pousos na água. A primeira vez que um avião a jato pousou na água foi um Tupolev Tu-124. Ele estava fazendo o voo Aeroflot 366, indo de Tallinn, que hoje é a capital da Estônia, para Moscou, que na época era a capital da União Soviética. Depois da decolagem, o trem do nariz não subiu e o voo foi alternado para Leningrado, que hoje se chama São Petersburgo. E enquanto ele estava orbitando, esperando prepararem o aeroporto para fazer o pouso, um dos motores pegou fogo e aí tiveram que pousar no rio Neva. Todos os 45 passageiros e 7 tripulantes sobreviveram. Eu já contei aqui no canal a história de alguma dessas aterrissagens e hoje eu vou falar de mais uma que aconteceu em 2 de maio de 1970, a do voo ALM 980. A ALM, que é Antillean Airlines, era uma subsidiária da KLM, que operava voos a partir de Curaçao, nas Antilhas Holandesas. A empresa estava crescendo e tinha alguns contratos de wet lease, que é quando eles alugam um avião e uma tripulação para realizar voos para outra empresa. E a ALM contratou outras empresas para fazer alguns desses voos. A contratada para fazer o voo 980 era a Overseas National Airways, ou ONA, que escalou um Douglas DC-9 de matrícula November 935 Fox. Esse DC-9 era novinho, tinha pouco mais de 1 ano de fabricação e tinha voado somente 2.500 horas até esse dia. Apesar disso, tinha um pequeno problema. O sistema de alto-falantes do cockpit para a cabine de passageiros não estava funcionando. A tripulação era composta pelo comandante Balsey Dewitt, de 37 anos. O primeiro oficial era Harry Evans, de 25 anos, e esse cara tinha 3.500 horas de voo. O comandante tinha 12.000 horas. No DC-9, esse copiloto tinha apenas 600 horas. Completava a tripulação técnica o navegador Hugh Hart, de 35 anos. Navegador, olha como a gente está no passado. Ele tinha 7.000 horas de voo, mas apenas 17 delas no DC-9. Boa
Boa parte da experiência e qualificação tinham acontecido no Douglas DC-8. 3 comissários eram responsáveis pelos 57 passageiros a bordo. O chefe de cabine, Wilford Spencer, e os comissários Tobias Cordeiro e Margaret Abraham. E mesmo esse voo sendo operado pela ONA, esses comissários eram funcionários da ALM. Isso é algo comum, e nesse caso os comissários só precisavam fazer um curso de diferenças entre o DC-9 que a ALM possuía e o DC-9 da ONA. E esse treinamento foi feito em janeiro de 1970. O voo 980 partiu lá do aeroporto de JFK, Nova York, e iria até a ilha de San Martín, no Caribe. San Martín vocês conhecem, né? Ela é muito famosa no mundo inteiro entre turistas e entusiastas da aviação por causa do aeroporto, que é muito próximo à praia de Marro Beach. E quando os aviões vêm para pouso na pista 10, eles passam muito baixo, lambendo a cabeleira ali dos turistas. E quando decolam, é recomendado que ninguém fique na grade do aeroporto, porque o Jet Blast na hora da decolagem é tão forte que até quem está na praia pode se ferir seriamente ao ser empurrado para trás por causa do Jet Blast, que é o jato que sai do motor. E algumas pessoas até já perderam a vida fazendo o que é chamado Jet Blast Challenge. Mas apesar disso, as fotos e os vídeos de lá são maravilhosos, especialmente quando é um dia claro. Porém, no dia 2 de maio de 1970, não era um desses dias. A quantidade mínima de combustível necessária para esse voo, considerando a performance, era de 27.400 libras. 21 mil libras era para fazer o voo e 6.400 libras como reserva. Formavam essa reserva 10% do combustível que ia ser utilizado na rota, que no caso era 2.100 libras, e mais 2.100 libras para irem para o aeroporto alternativo, que era St. Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas, e mais 2.200 libras para ficarem orbitando ali por 30 minutos a 1.500 pés. Apesar disso, a empresa lançou um boletim na manhã do voo. Esse boletim falava que o novo mínimo de combustível, ou seja, o mínimo para você não entrar na reserva, era de 7.000 libras. Então você não poderia pousar com menos de 7.000. E como havia sobrado combustível do voo anterior, no total, esse DC-9 estava com 28.900 libras de combustível. Ou seja, o combustível deveria ser mais do que suficiente para cumprir o voo e ainda ia sobrar. De acordo com o plano, eles voariam a 29.000 pés e a duração prevista era de 3 horas e 26 minutos. A autonomia total, 4 horas e 34 minutos. Às 11h13 da manhã, do dia 2 de maio de 1970, o voo ONA 980 decolava da pista 13 Lima do aeroporto JFK. Eles subiram para 29.000 pés, porém o clima estava bem ruim e eles precisaram fazer alguns desvios meteorológicos. Pouco mais de 2 horas depois, eles pediram para descer para 27.000 pés e reduziram a velocidade. Depois desceram de novo para 25.000 pés, tudo isso por causa do tempo ruim. Isso colaborou para que eles gastassem mais combustível do que o planejado, já que a previsão era ficar em 29.000 pés durante todo o voo. Para que os aviões a jato economizem combustível, quanto mais alto eles puderem voar, melhor. Principalmente se houver vento de cauda, o que vai fazer com que o avião voe mais rápido em relação ao solo, gastando menos combustível. Nesse caso, como eles tiveram que descer e voar mais devagar por conta das condições, eles estavam gastando mais combustível e mais tempo do que o previsto. E estavam pegando vento de proa e não vento de cauda. E como se não fosse bom o suficiente, o tempo também estava ruim lá em San Martín. Quando eles receberam autorização para descer para 10.000 pés, o controle de San Juan reportou que San Martín estava abaixo dos mínimos para pouso, ou seja, o aeroporto estava fechado. Então o comandante decidiu alternar para San Juan, em Porto Rico. Segundo o relatório, neste momento, o voo já durava 3 horas e 37 minutos, mais do que as 3 horas e 26 que estavam previstas. Porém, 5 minutos depois que eles tomaram essa decisão, a torre do aeroporto de San Martín avisou que o tempo tinha melhorado, com um pouco mais de visibilidade. Então, ao invés de ir para San Juan, eles decidiram, então, vamos seguir para San Martín. Só que logo nesse momento também, quando eles fizeram a leitura de combustível, o comandante notou que estavam com somente 5.800 libras. Portanto, neste momento,
eles já estavam abaixo dos mínimos regulamentares de combustível. Porque pelas normas da FAA, o combustível mínimo para aquela etapa era 6.400. E a empresa já tinha dito, o mínimo que eu quero é 7.000. E de acordo com os cálculos do comandante, eles gastariam mais 1.400 libras até a hora do pouso. Então eles iam chegar na pista com 4.400 libras, se eles conseguissem pousar. Mas quando eles iniciaram a aproximação, a visibilidade reduziu novamente, de 4 milhas para 2 a 3 milhas, e com pancadas de chuva lá no aeroporto. Às 15h15 eles fizeram o procedimento de chegada, mas não viram a pista. E aí arremeteram. E aí tentaram uma segunda vez a aproximação às 15h19. Outra vez não deu certo, não conseguiram enxergar a pista. E depois dessa aproximação, eles resolveram botar os flaps totalmente para baixo, baixar o trem de pouso e reduzir ainda mais a velocidade. E foram para uma terceira aproximação. Nessa terceira tentativa, eles viram a pista, só que eles estavam alto e rápido e muito próximo. E então eles desistiram e decidiram desviar o voo para St. Thomas. E eles deveriam voar até lá a 4.000 pés de altitude. Só que as indicações do combustível estavam meio confusas, não estabilizavam em um valor. Às vezes apontava que tinha apenas 850 libras. E essa variação era tanta que no relatório nenhum dos tripulantes deu certeza do valor que eles tinham visto de combustível. Aliás, os 3 tripulantes relataram valores que variavam entre 850 e 3.000 libras. É provável que o combustível estivesse balançando tanto lá dentro dos tanques, pela baixa quantidade, que estavam gerando essas indicações erradas na cabine, embora os tanques possuam divisórias para evitar esse tipo de situação. Mas, às 15h31, eles voltaram a entrar em contato com o controle de San Juan, que os avisou que naquela altitude eles teriam conflito com outra aeronave. Aí logo depois eles falaram para o centro de San Juan o que estava acontecendo. Falou, ó, a gente está com pouco combustível e a gente precisa subir. Então eles receberam autorização para subir para 12.000 pés e pediram para alternar para o aeroporto de Saint Croix, que estava 11 milhas mais perto, da quase, 18, 20 quilômetros mais perto. Enquanto isso, eles tentavam subir bem devagarzinho para ver se economizavam combustível. E quando estavam a 7.000 pés, o comandante e o navegador discutiram se o medidor estava certo ou estava errado. E nesse momento eles se deram conta que não tinham mais nenhuma alternativa que não fosse pousar na água. Eles não iam chegar em lugar nenhum. O tempo ainda estava ruim, bastante tempestuoso, então seria uma aterrissagem no mar com uma situação bem desafiadora. 10 minutos antes, o comandante pediu que os comissários preparassem a cabine para o pouso na água. Isso também incluía avisar os passageiros, já que eles não tinham a comunicação direta entre o cockpit e a cabine de passageiros. Lembra que eu falei lá no início? Porque o PA do cockpit estava inoperante? Pois é. Só que o comissário que entrou em contato com o comandante não entendeu que um pouso na água iria acontecer, e sim que eram medidas de precaução, e que caso fosse pousar na água, eles receberiam mais instruções do comandante. Falha de comunicação. Enquanto isso, este comissário falava com os passageiros, e outros demonstravam o uso do colete salva-vidas, que não pode abrir a bordo nem nada. Depois eles foram ajudar cada passageiro um a um, porque diversos estavam com dificuldades de seguir os procedimentos. Enquanto isso, os pilotos comunicavam a situação ao controle de tráfego aéreo e pediu para acionar imediatamente os serviços de busca e salvamento, passando a posição que eles estavam. E o comandante seguia escolhendo lá qual o melhor local no mar, o que estava com menos ondas para pousar aquele DC-9. A aproximadamente 500 pés, ou seja, só 152 metros, o comandante estabilizou o avião e se posicionou de acordo com as ondas no mar. E passou a descer lentamente, 100 pés cada vez. Ele descia 100 e parava, descia mais 100 e parava, para avaliar a percepção de profundidade. E quando estava a aproximadamente 6 metros de altura, só 20 pés, baixou os flaps para 15 e diminuiu a velocidade para abaixo de 145 nós, que ainda é muito alto, 268 km por hora. Ele está a 6 metros de altura. E logo depois, os motores
param de funcionar por falta de combustível. E ele continuou descendo lentamente e atingiu a água com uma velocidade de 90 nós, 166 km por hora. Já na cabine, todo o processo de orientar os passageiros levou muito tempo, porque eles não foram comunicados da real dimensão do que estava acontecendo. Eles ainda estavam no meio ali dos preparos, quando o navegador, que tinha ido ajudar os comissários, viu que o impacto estava próximo, ele viu que já estava muito perto da água e gritou para que todo mundo se sentasse e apertasse os cintos. E de fato não demorou para que o pouso na água acontecesse. Era 15h49 e a fuselagem do avião permaneceu intacta. Mesmo com toda a habilidade do comandante ao pousar na água, várias pessoas se feriram. E não foi por causa do pouso na água, mas porque o preparo para o pouso não foi adequado. Segundo o relatório, vários passageiros até fizeram posições de impacto, mas outros utilizaram travesseiros para ficar nessa posição. Outros ainda olhavam para fora, como se fosse um pouso normal, e alguns nem estavam com cintos de segurança afivelados. Vários passageiros e até mesmo a comissária Margaret Abraham, que estavam de pé na hora do impacto com a água, estava ajudando outros passageiros a colocarem os coletes salva-vidas. E com isso, muitos se feriram fatalmente durante o pouso. E os que não se feriram tinham que deixar a aeronave. Mas isso não seria uma tarefa fácil. Ainda antes do pouso, o navegador, o Hugh Hart, e o chefe de cabine, Wilford Spencer, retiraram um bote salva-vidas que pudesse ser usado assim que eles saíssem do avião. E eles deixaram isso na galley do avião, ali na frente. E assim eles poderiam abrir a porta, jogar o bote na água, ele ia se inflar e as pessoas poderiam aguardar no bote o resgate, que não ia demorar muito, porque a tripulação já tinha avisado do pouso na água. Então a guarda costeira ia chegar lá. E aí eles foram tentar abrir a porta do lado esquerdo e ela estava emperrada por causa do impacto. Então eles foram abrir a porta do lado direito e eles conseguiram. Só que nesse processo, acidentalmente, eles inflaram o bote salva-vidas dentro do avião. E esse bote inflado trancou a saída. Trancou a porta do cockpit e trancou o primeiro oficial ali, que ele não podia ir para lugar nenhum. Não se sabe como, mas o primeiro oficial conseguiu sair, se desvencilhar do bote e escapar pela porta. A porta do cockpit ficou travada, então o comandante teve que sair pela janela da frente do avião. Um dos passageiros conseguiu abrir uma das saídas de emergência sobre as asas, por onde a maioria dos passageiros acabou saindo. E o comandante, depois que ele saiu do avião pela janela, ele nadou até a outra saída de emergência e conseguiu abrir ela por fora, e por ela passaram mais 2 passageiros. O navegador acabou achando uma escorregadeira, fez ela disparar, ela se inflou e boa parte dos passageiros seguiram nela até a chegada do resgate. Eles ficaram nesse bote. Em apenas 10 minutos, com essas portas abertas, a água tomou conta do DC-9 e ele afundou. Infelizmente, 22 passageiros e a comissária Margaret Abraham perderam a vida. E desses 22, muitos se feriram gravemente durante o pouso e não conseguiram sair da aeronave. Já o pessoal que escapou tinha o desafio de sobreviver em meio a tempestade e ondas elevadas. A primeira aeronave de resgate lançou botes, só que esses botes caíram muito longe do grupo. E o resgate completo levou 1 hora e foram utilizados 4 helicópteros, 2 da Guarda Costeira, que resgataram 11 pessoas, um da Marinha Norte-Americana, que resgatou 26 pessoas, e um dos fuzileiros navais, que resgatou 3 pessoas. O último a ser retirado das águas do Mar do Caribe foi o primeiro oficial, que no total ficou 2 horas na água. Só uma pequena pausa aqui. É gritante, né, conforme eu vou falando, contando essa história, ver a diferença de treinamentos e procedimentos de como eles são hoje para como eles eram lá no início dos anos 70. Além, obviamente, da ajuda da tecnologia, né? Hoje a gente tem aproximações por GPS. A comunicação entre os tripulantes por causa do CRM jamais deixaria vítimas nesse acidente, porque não haveria falha de comunicação. A comissária, ela repetiria o que ela entendeu que o comandante falou para ver se ela realmente tinha entendido. Mas voltando, quase 1 ano depois dessa aterrissagem, em março de 1971, saiu o relatório final. Segundo esse relatório, como as necessidades de desvio, mudança de velocidade, mudança de altitude, exigiu mais potência do que o planejado,
isso acabou consumindo mais combustível. Só para ter uma ideia, eles fariam parte do voo na velocidade de Mach 0.78 e depois passariam para um regime de velocidade chamado Long Range Cruise, onde o consumo de combustível é reduzido em até 1%, mas em compensação o avião ainda voa entre 3 e 5% mais rápido. Só que 170 milhas antes de chegar perto de onde eles passariam para esse regime, eles já tiveram que reduzir a velocidade por causa da meteorologia. E o motor foi precisando de mais potência e gastando mais combustível. E a partir do momento que Saint-Martin estava fechado, o relatório diz que alternar para San Juan teria sido a melhor opção, já que eles teriam chance de abastecer, considerando valores mais realistas de consumo. E teriam ainda bastante reserva para voltar para Saint-Martin. Só que com a informação que eles receberam, que o tempo no aeroporto de origem tinha melhorado, fez com que a tripulação abandonasse seguir para essa alternativa e evitar todos os transtornos, tendo que alternar e depois reabastecer e depois ir para o aeroporto de destino. Com essa informação e a quase certeza de que eles iriam pousar, eles não se atentaram que chegaram com menos combustível que o determinado pelo FAA, mesmo se a primeira aproximação em Saint-Martin tivesse sido bem sucedida. Além disso, não informaram para a tripulação sobre as pancadas de chuva na área do aeroporto. Mais uma falha de informação. Apesar disso, a partir do momento que se soube do problema, as decisões da tripulação foram cruciais para que o desfecho não tivesse sido ainda pior. E como eles não subiram muito depois que eles decidiram alternar para St. Thomas e depois para St. Croix, eles tiveram mais oportunidade de planejar melhor o pouso na água. Já se eles estivessem mais altos, eles estariam acima das nuvens e aí eles não teriam tanto sucesso. O NTSB elogiou os pilotos no relatório por terem sido bem habilidosos durante o pouso. E o navegador por ter uma atuação notável ao salvar as vidas de diversos passageiros lá atrás. Como causa provável desse acidente, o NTSB colocou as várias tentativas de pouso em Saint-Martin. E como as fases que os aviões gastam mais combustível são exatamente decolagens e arremetidas, eles consumiram nessa fase o combustível que os levaria até um aeroporto alternado. O NTSB também colocou como causa uma coordenação ruim entre pilotos, comissários e passageiros, que não tiveram noção da gravidade do que estava acontecendo, porque o fato desse sistema de alto-falante estar inoperante causou tudo isso. Se eles tivessem tido uma informação melhor, talvez eles tivessem se preparado também melhor e provavelmente todos teriam sobrevivido, porque o impacto não foi violento. O NTSB emitiu 6 recomendações. A primeira, incluir nos checklists de emergência a instrução de avisar todos os passageiros e a situação que eles enfrentarão, para que assim eles se preparem melhor. A segunda foi proibir que um voo seja feito sem que o sistema de alto-falantes da aeronave esteja funcionando. Antigamente era permitido. Depois desse acidente, foi recomendado que os cintos de segurança passassem a ter o seu mecanismo totalmente em metal e o método de abertura fosse padronizado em todas as empresas aéreas. Por isso, independente da companhia aérea que você estiver voando, o formato de prender e abrir o cinto de segurança é o mesmo. Isso ficou como um legado deste acidente. A quarta foi fazer com que os coletes salva-vidas sejam de acesso mais rápido e mais simples por parte dos passageiros, já que vários deles reclamaram que foi difícil acessar os coletes, que hoje em dia fica aqui embaixo e de muito fácil acesso. A quinta não era necessariamente ligada a um fator contribuinte, mas orientava que fosse instalado um rádio VHF lá em Saint-Martin. Antes a comunicação era toda feita por HF e por isso era difícil entender de forma clara o que a torre de Saint-Martin se comunicava. Você vê? Anos 70 e não tinha nem rádio VHF em Saint-Martin. Aqui você vai entender o que é rádio HF e VHF. A última recomendação foi a de que o FAA revisasse os projetos de certificação dos botes e coletes salva-vidas a bordo, para que fossem eliminados possíveis erros de projeto e que eles funcionassem da melhor forma possível numa emergência. Hoje, com toda a evolução das comunicações, das previsões do tempo, a meteorologia em voo, ela tem atenção especial por parte dos pilotos e dos despachantes operacionais de voo, que são os DOVs. Eles estão sempre acompanhando a meteorologia, planejando as melhores rotas, o quanto de combustível será gasto, para que sempre os mínimos sejam respeitados. E mínimo
é que tem combustível ainda lá dentro e não entrou na reserva. E se mesmo assim os pilotos considerarem que o combustível a ser utilizado é pouco, eles têm toda a liberdade de pedir mais combustível. E se ainda assim o consumo de combustível for maior que o planejado, os pilotos hoje em dia sofrem bem menos pressão quando eles precisam alternar o voo para outro lugar, sempre garantindo que eles tenham combustível suficiente para realizar os seus voos. E com tudo o que se aprendeu nesse acidente e todas as melhorias implantadas, o número de pousos na água tem tudo para continuar raríssimo por muito tempo. Considere apoiar este canal para o conteúdo permanecer independente. Além dos benefícios de se tornar membro, seu nome aparece aqui nos créditos para sempre. Mas atenção, tá? Isso demora um pouquinho, um mês ou mais para aparecer, tá bom? Mas eles aparecem. E também deixa o like se você curtiu e se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço e bom domingo para todos e até o próximo voo.